Olá, pessoal. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a relação empregador-empregado. O que pode ser feito, o que não pode, como lidar numa situação extrema de ausência no trabalho, de execução das tarefas com desídia, né? Aquela preguiça, faz sem atenção, comete muitos erros. O que pode ser feito nesses casos? E o que pode causar isso também? Nós não vamos falar só da legislação trabalhista. Vamos conversar um pouco também sobre esta relação, o sentimento por trás das coisas, que eu nunca falo pura e simplesmente da lei, né? Eu sempre converso sobre como agir com o funcionário para que você tenha uma vida melhor dentro da sua empresa. Então nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Bem, pessoal, nós temos algumas ocasiões em que o funcionário ele age de forma incorreta. Só que ele age de forma incorreta porque às vezes ele não foi treinado. Ele não teve oportunidade de participar de um momento de conversa com o empregador, para que ele pudesse saber qual é a visão da empresa, qual é a missão da empresa. Por exemplo, se o seu funcionário trabalha com atendimento e ele atende mal um cliente, às vezes é porque ele não é para aquela função. Às vezes é porque ele não foi informado que aquilo ali é primordial para ele. Ou ele não tem treinamento nenhum, é o primeiro emprego e você não está treinando a pessoa. Para trabalhar numa empresa, numa função específica, é importante que a pessoa receba treinamentos. A ausência de treinamentos desmotiva. Algumas pessoas falam, mas o salário é a motivação. Não. Nós temos várias coisas que podem nos motivar. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Uma delas realmente é o salário. Pessoas mais diretas e objetivas são motivadas por bens. Pessoas mais emotivas são motivadas por elogios, por oportunidades, por desafios. Então nós temos que entender um pouco sobre a reação do nosso funcionário de acordo com cada situação. Nós temos que ir conhecendo esse funcionário. E este funcionário também tem que ir nos conhecendo. Mas, quando a relação já está num período longo, já tem um bom tempo que o funcionário está na empresa, ele já sabe aquilo que ele tem que executar, ele já tem os treinamentos, ele já teve o acompanhamento do empregador, e ele começa a agir de forma incorreta. Ele às vezes chega muito atrasado, ele às vezes não vai trabalhar e não avisa, pega atestado por qualquer motivo, não se empenha mais no trabalho, e dá para perceber que ele está fazendo isso já para poder causar uma certa desavença. O que pode ser feito? Bom, eu costumo ter uma conversa franca primeiro. Sentar com o funcionário, perguntar para ele o que está acontecendo, qual é o maior problema, o que está incomodando, o que está tirando dele a vontade de continuar trabalhando na empresa. Isso é o que deve ser feito primeiro, na minha opinião. Algumas pessoas já dão advertência e tudo mais, eu não, eu gosto de conversar. Eu gosto de saber, porque eu sei que às vezes uma boa conversa franca, correta, aberta, pode salvar o emprego dessa pessoa e às vezes ele pode vir a ser o meu melhor funcionário. Ele nunca foi tratado com tanta clareza, com tanta verdade na vida dele, a ponto dele ser grato por ter ouvido aquilo que nós falamos. Eu tive pessoas das quais eu cheguei e falei, olha, eu sinto muito, mas se você continuar desse jeito, não prestando atenção no que está fazendo, não conferindo, não seguindo o seu caminho da maneira correta, não se esforçando, tentando aprender coisas melhores, tentando trabalhar de maneira mais ágil, eu vou ter que te mandar embora. Porque eu preciso nessa função uma pessoa assim, assim, assim. Então eu falo onde ela está errando e eu pontuo onde ela pode agir melhor, mostrando para ela como eu gostaria que ela fosse. Só que, em alguns casos, isso também não resolve. A pessoa tem um problema no comportamento dela, às vezes ela acha ruim algo que aconteceu e não quer mesmo conversar, não perdoa, digamos assim. É uma pessoa que tem problema com perdão. Você conversa com a pessoa, explica para ela, olha, eu não fiz por mal, eu não te tratei daquela forma por mal, eu conversei com você, te expliquei como eu gostaria e você não se atentou e acabou acontecendo uma situação mais grave. Eu sinto muito, né? Não era para te ofender, mas eu preciso que seja feito dessa forma. E essa pessoa pega e fala, tá bom, beleza, então eu vou tentar, e sai e continua não fazendo.
né? Essa pessoa é uma pessoa que ela tem problema com perdão. E às vezes isso não está nem relacionado a você. Ela já vem numa recorrência na vida dela, trabalhando em vários empregos, se sentindo preterida, né, se sentindo separada. Eu não sou bem tratada, eu nunca sou a pessoa importante, eu nunca sou. E ela não tenta se desenvolver. Isso pode acontecer dentro de uma empresa. E essa pessoa, com certeza, vai ficar pouco tempo na sua empresa, pouco tempo na próxima, pouco tempo na outra, até ela encontrar um emprego que ela seja a única funcionária. E não tenha nenhuma outra pessoa dentro da empresa, tenha só ela. Aí ela vai se sentir realmente a pessoa mais importante e vai trabalhar muito bem. Então tem pessoas que precisam de uma situação específica para que ela se desempenhe bem. Já tem pessoas não, que elas são pessoas livres, tranquilas, elas entram, trabalham, recebendo o salário delas, elas estão bem. Se elas se desempenharem bem e for promovida, ela vai embora, continua trabalhando bem. Tem coisas que tem solução com uma conversa, tem coisas que não tem, que não dependem do empregador. Então o que você pode fazer? Nessas horas em que a conversa, em que a verdade, né, em que a clareza não conseguiu resolver, a legislação trabalhista nos ampara. Ela diz o seguinte, que você pode advertir o funcionário, que você pode dar uma suspensão para o seu funcionário pelo mesmo erro da advertência, que você pode dar uma suspensão de 3 dias e não só de 1 dia na próxima vez, né? E essa suspensão de 3 dias são 3 dias de falta. Então, ou seja, ele teve 1 dia de falta há um tempo atrás, descontado do salário, mais o DSR, que é o domingo. Ele teve 3 dias de falta, descontado agora, mais o DSR, que é o domingo. E você está punindo este funcionário com essa advertência, com essas suspensões, e chega num certo momento em que você vai ter uma última conversa. De preferência, nessa suspensão de 3 dias, quando você for aplicar, você vai falar: eu sinto muito tudo isso que está acontecendo, eu não estou vendo um esforço seu para que as coisas aconteçam de uma maneira melhor, e caso você continue insistindo neste comportamento, eu vou ser obrigado a te demitir por justa causa. E você vai sim aplicar uma justa causa para esse funcionário, caso ele continue cometendo o mesmo erro. Dê a ele a oportunidade de falar o que incomoda. Porque a relação trabalhista é uma relação. Ela tem que ser conversada. A pessoa não quer mais trabalhar na sua empresa, não tem problema. A escravidão acabou faz muito tempo. É só ela pedir conta e ir embora. Não existe por que um funcionário fazer corpo mole. Não existe por que um funcionário começar a se desempenhar de maneira desejável, né? De uma forma equivocada. E ele continuar no trabalho e você ser obrigado a aguentar ele. Caso você não queira mais aguentar e para você é muito melhor mandar embora, manda embora, indeniza, aviso prévio e segue seu caminho. Tem algumas coisas que mais atrapalham do que ajudam. Às vezes você tem um funcionário dentro da sua empresa que não quer mais trabalhar e ele pode te dar um prejuízo gigantesco. Por exemplo, um mecânico, se ele montar de maneira equivocada um motor, ele pode destruir com o motor. Eu já vi motor fundir porque o cara trocou o óleo e não colocou o parafuso debaixo do carro para segurar o óleo no cárter, o cara saiu da mecânica e fundiu o motor. Eu já vi pessoas queimarem equipamentos que elas trabalham porque estavam operando de qualquer forma. A gente vê vídeos, né, de pessoas se desempenhando de maneira equivocada, despretensiosa e sofreram um acidente grave e ainda adquirem uma estabilidade de 1 ano. Então o empregador, ele tem que raciocinar. Na maioria das vezes o funcionário, ele não consegue enxergar o próprio futuro. Então somos nós, empregadores, que temos uma função de gerenciamento, conseguir mostrar para essa pessoa que ele precisa se desempenhar melhor, que ele precisa aprender mais da função, que ele precisa ter uma inteligência emocional para crescer dentro da empresa. Isso faz parte do gerenciamento do empregador. Você que é proprietário de uma empresa, você tem por obrigação ser um bom gestor. Se você ficar lidando a vida inteira com a sua empresa, como se as pessoas fossem apenas salário e mão de obra, você vai ter sempre funcionários limitados. É muito importante você aprender a gerenciar pessoas, ser um bom gestor de recursos humanos, que os recursos humanos é um dos recursos mais importantes da empresa. Você tem recursos financeiros, você tem recursos prediais, e você precisa sim de recursos humanos.
Você precisa de pessoas. Você sozinho não consegue alcançar nada. Então pense bem, você tem a oportunidade de conversar, de mudar a vida e o futuro de uma pessoa. E se você perceber que essa pessoa realmente não quer, você pode sim demiti-la, indenizar o aviso prévio, fazer com que ela siga o caminho dela, ou até, às vezes, mostrar para ela que a sua empresa é um lugar muito sério e que ela não pode agir de qualquer forma, insistir nas advertências, suspensões, até dar uma justa causa e responder na justiça, mostrando que você agiu da melhor maneira possível, porque a legislação trabalhista também ampara o empregador. Não pense que a lei trabalhista é só para os funcionários, ela também nos ampara. Então pense bem, os recursos humanos são importantes, converse, seja sincero, honesto, claro, mostre os objetivos que você tem para essa pessoa, mostre o futuro dela dentro da empresa. Se você perceber que as coisas estão indo para um lugar errado, você tem a oportunidade ou de demitir antes que dê alguma coisa errada, ou de às vezes dar uma justa causa para poder mostrar até para outros funcionários que dentro da empresa, por ser uma empresa séria, correta, que faz o que tem que ser feito na hora certa, paga o que tem que pagar, que você também tem seus direitos. Ok, pessoal? Eu sei que é um assunto um pouco complexo, o vídeo ficou um pouco comprido, né? Às vezes a gente acaba lidando com essas situações e isso gera um estresse muito grande. Então, se você tiver alguma dúvida, se tem alguma situação específica dentro da sua empresa, na qual você gostaria de saber como lidar, você pode fazer um comentário, falar, me chamar no privado, né? Existe lá os messengers, o inbox, né? Você pode me chamar no privado e perguntar para mim como você poderia agir nessa situação, ok? Espero que esteja tudo bem na sua empresa. E se não estiver, essa dica aí vai te ajudar bastante. Um abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.